existem avanços no tratamento neurocirúrgico sobre essa área? Muitos. A estimulação cerebral profunda, né, chamada de DBS, ela mudou muito nos últimos anos. Ela mudou porque os aparelhos utilizados para a estimulação melhoraram muito. Eu me lembro quando isso começou, o estimulador que é colocado no peito parecia um tumor saindo para fora. Assim, era um negócio muito volumoso, né? Hoje em dia eles estão do tamanho de uma moeda, ninguém enxerga, ninguém vê. Isso só para dar uma ideia do que seria mais visível para o paciente, mas o que fica dentro da cabeça também melhorou muito. Os contatos são mais múltiplos, você consegue programar de uma maneira melhor, né? E em muitos centros, como o nosso, por exemplo, nós quando começamos, nós fazíamos a cirurgia tradicional, que era o paciente acordado, isso né? eu ia perguntar. Com registro na hora, e etc, etc. Mas isso era numa época em que não existiam exames de imagem que você enxergava o núcleo subtalâmico, que é onde você quer inserir o eletrodo. Então, você tinha que usar outras coisas para conseguir chegar lá, microregistro, coisas desse tipo. Com o passar dos anos, a imagem melhorou tanto que hoje você enxerga o núcleo. Então, nada melhor, porque você enxerga o núcleo e você coloca o eletrodo onde você quiser dentro daquele núcleo. Então, hoje em dia, apesar de a gente operar alguns poucos casos acordados por questões específicas, né, a maioria dos pacientes são operados dormindo, o que é muito mais confortável para todo mundo, diga-se de passagem. Então, para o paciente, para o cirurgião e para o anestesista. A decisão de mudar para fazer com os pacientes dormindo surgiu da análise de 300 pacientes nossos operados, em que nós procuramos saber quantas vezes nós tínhamos mudado o alvo que a gente tinha selecionado depois do microregistro, etc, etc. E o número de vezes que a gente precisou mudar é tão pequeno que não vale o transtorno para o paciente. A gota d'água foi quando, há uns 15 anos atrás, nós operamos, curiosamente, 2 pacientes consecutivos que eram escritores brasileiros muito famosos. E eles foram operados acordados, os dois. Né? E por sorte ou por azar, sei lá, os dois escreveram livros sobre a experiência, vamos dizer assim. Né? Sim. E nos livros, 300 páginas cada um, nos livros, eles relatam a gratidão com a equipe médica e o tratamento que foi muito bem sucedido, no caso deles em especial, dos dois. Um deles veio essa semana. Então eles ainda estão vivos falando por aí. Mas, assim, o que chamou a atenção é que, assim, foi uma experiência marcante para eles. Certo. E você escrever 100 páginas sobre o que aconteceu dentro de um centro cirúrgico contigo durante algumas horas... É bem marcante, né? É uma coisa que foi bem marcante. Então, acho que essa mudança para operá-los dormindo é uma mudança que, em primeiro lugar, só ocorreu por uma questão de melhoria técnica na cirurgia e técnica da imagem, e a facilidade hoje que nós temos de colocar o eletrodo onde a gente quiser, olhando para a estrutura que a gente quer, mas que veio muito de encontro com o que os médicos e os pacientes querem em termos de um procedimento mais confortável, etc. Porque você transforma um procedimento com um paciente desperto de 12, 14 horas para 2 ou 3 horas com o paciente dormindo. Então, isso é uma coisa que eu diria que mudou muito para os pacientes e para a equipe, mas que foi impulsionada por melhoria tecnológica, que é sempre incorporada na neurocirurgia. Então, isso é uma coisa muito bem-vinda, vamos dizer assim. Né? E como o senhor falou, não só as imagens melhoraram, né? Os eletrodos, os dispositivos em si melhoraram, a tecnologia melhorou. Então, antes você tinha um eletrodo que podia fazer um tipo de estimulação, agora você tem os eletrodos multidirecionais, então dá para mudar, né, essa questão da estimulação. Então, isso também traz importante benefício para os pacientes, né? Outra coisa que às vezes os pacientes me perguntam, por exemplo, pós-operatório, é muito difícil? Como
Como que é normalmente essa questão? Pós-operatório desses pacientes, normalmente correndo, né, Tudo como bem. esperado na cirurgia, eles ficam cerca de 1 ou 2 dias internados e logo vão para casa. Obviamente, tiram os pontinhos aqui com a gente na clínica, né? Certo. Mas esse é o esperado. Tá. Então, não é uma internação São prolongada. Ótimo. Eles me Costuma ser perguntam bem muito, rápido. né? O que é importante, né? Porque é uma população, em geral, muito fragilizada, sim. né? Uhum. São idosos. Sim. A maioria, tudo bem, existem os indivíduos que têm Mais Parkinson que são mais jovem. jovens, mas é a minoria, né? Sim. Então, você está lidando com pessoas já fragilizadas pela idade, depois Aumenta os fragilizadas riscos pela doença, Sim. e etc, em quem você está fazendo uma cirurgia. Então, você precisa mesmo de uma cirurgia que se encaixe verdadeiramente no conceito de minimamente invasiva, né? e de pós-operatório bem tranquilo, porque senão essas pessoas não vão... É muito arriscado, né? Se torna muito arriscado, o que não é o caso. O DBS, mesmo em pacientes idosos, é um procedimento muito bem tolerado e etc. Tem seus cuidados, como tudo em neurocirurgia, mas realmente hoje em dia é muito mais simples e muito melhor tolerado. Ótimo. Bom, doutor Arthur, doutora Pamela, vocês querem compartilhar uma mensagem final para os nossos pacientes, familiares, quanto aí a esse tema que a gente está falando? Bia, acho que é isso. É o que a gente falou deles procurarem um bom neurologista especializado nessa área para fazer um diagnóstico adequado, fazer um diagnóstico precoce, fazer o tratamento de maneira certeira e esse acompanhamento. Ter esse acompanhamento multidisciplinar é muito importante, né, para o tratamento do paciente, para a gente ter esse acompanhamento dos outros sintomas, como você explicou, e ter essa equipe que se conversa, né, que quando vê a necessidade de uma cirurgia já está aqui disponível, com procedimentos minimamente invasivos, com profissionais capacitados, que vai trazer uma melhoria de vida para esses pacientes e para as famílias deles. Sim, sintonizada, né? Eu queria fazer uma espécie de alerta, não sei se alerta seria uma boa palavra, né? Mas uma sugestão, talvez um alerta. A questão da cirurgia, ela se beneficia da disponibilidade da informação maior na internet, mas o encaminhamento ainda não é adequado, sabe? Então, o meu alerta seria assim, não deixe o tempo atrapalhar a sua decisão, porque senão vai ser assim. Ela tem o Parkinson, aí você vai no neurologista que não é um especialista, porque se for um especialista como a Bia, ela vai saber exatamente qual é o ponto, né? Mas se não for um especialista, qual é a tendência? Ele vai empurrando, até que chega num momento em que não tem mais o que... Porque qual é o momento que você deve indicar a cirurgia? O momento de indicar a cirurgia é quando você acredita que você fazendo a cirurgia, o paciente vai ter um benefício daquilo que você fez. Seja comer o pãozinho naquela paciente que a gente estava falando, entendeu? Seja fazer alguma atividade, seja caminhar melhor. Enfim, você espera que, fazendo o que você pretende fazer, ele de alguma coisa melhore. Se esse paciente não tem nada para melhorar mais... Ou se ele tem outros sintomas... Que não são tratáveis por meio da cirurgia, esse não é o melhor candidato. Não. Então, o que acontece com o neurologista que não é especialista? Ele vai empurrando. Aí, quando o sujeito já está acamado, não se mexe mais, nem come sozinho, ele encaminha para a cirurgia. Não vai render. Esse não é o paciente bom da cirurgia. O paciente bom é exatamente aquele que é adequadamente diagnosticado, adequadamente tratado, e que pode ganhar alguma coisa com a cirurgia. Sim. E a cirurgia oferece melhora em muitos dos sintomas do Parkinson. Sim. Então, o alerta, ou talvez a sugestão, seja procurar um especialista em distúrbio de movimento neurológico, que possa fazer o diagnóstico e possa oferecer o procedimento cirúrgico o mais breve possível. Isso, no tempo adequado. No tempo adequado, a partir do momento que ele tenha dificuldade em lidar. O especialista em movimento normal vai saber a hora, porque ele sabe
quando vai chegar ao limite, ele não vai entregar para o neurocirurgião Não. um paciente totalmente demenciado e restrito ao leito. Não é essa. Não. Então, eu acho que, não sei se é uma sugestão, ou se é um alerta, ou seja lá como é que vocês queiram chamar, Sim. vamos fazer com que esses indivíduos sejam vistos por especialistas como você, na clínica Cuquier, tá certo? Vamos que eles sejam adequadamente tratados e sejam operados, se for o caso, no tempo adequado, o mais breve Exato. possível. Que eles vão ter o melhor retorno, o melhor benefício pelo tempo adequado, né? Eu acho que a nossa conversa foi bem interessante, né? A gente cobriu todos os pontos que acho que era o nosso objetivo. E eu queria convidar vocês, ouvintes, para continuarem acompanhando aí os episódios que a gente para vocês na Conexão Cuquier.